Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Meu nome é Ismael Fernandes e aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre um gigante do setor residencial, um dos REITs mais fortes e que mais entregou resultado para o investidor aí nos últimos anos. Confira comigo depois da vinheta. Bem, sempre que a gente pensa no setor residencial, é comum a gente imaginar que os melhor performance têm sido aqueles gigantes, que são os REITs de apartamento, principalmente como a Avalon Bay, Essex Property, Equity Residential, ou às vezes a gente pode até pensar naqueles REITs ali residenciais voltados para a única família, que são conhecidos como Single Family. Mas um dos REITs aí que mais entregou resultado nos últimos anos é um REIT de setor de casas manufaturadas. Não é tão comum, várias pessoas ainda não conhecem hoje no Brasil aqui. E hoje o que eu quero falar para vocês é sobre o Sun Communities, isso mesmo, ou tradução livre, aí, Comunidades do Sol, né? O código de negociação dele é SUI. Ele que é um REIT aí que entregou um resultado muito superior ao S&P 500 na última década. E falando um pouco mais sobre o Sun Communities, ele que é um REIT ali focado em casas manufaturadas, né? Para quem ainda não conhece, casas manufaturadas nos Estados Unidos são aquelas casas pequenas. Na verdade, elas lembram até um pouco o trailer, né? Quem lembra lá de um tempo atrás alguns desenhos, né? Como aquele do Pica-Pau, onde se colocava ali a casa em cima de um vagão ali, ou às vezes atrás de um caminhão e levava ela embora, né? Isso não é uma realidade muito comum para nós brasileiros. Mas nos Estados Unidos é possível fazer isso através das casas manufaturadas, já que o REIT ele ganha dinheiro ali de duas formas. Uma, ele constrói as casas e vende elas a um preço que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, e outro modo é através dos aluguéis. Então você compra sua casa manufaturada, aluga ali um espaço, geralmente são quase que resorts ali, principalmente em regiões ali como a Flórida, Califórnia, onde você tem lagos, e assim você aluga aquele terreno. Se em determinado momento você quiser pegar a sua casa e se mudar com ela para outro estado ou para outra localidade, você fica à vontade, a casa é sua, né? Mas, novamente, você paga o aluguel sobre o terreno ali que a sua casa está, né, localizada. Mas esse REIT ele não foca somente nessas casas manufaturadas, né? Ele foca ali também em campos de trailers, que são conhecidos como RV, né? Ou Recreative Vehicles, onde você estaciona onde as pessoas estacionam ali os seus trailers, e ali elas podem usufruir por um tempo, e algumas até moram, na verdade, nesses campos de trailer. E outra modalidade que esses REITs vêm se expandindo muito, e na verdade muda até um pouco o perfil do REIT, são as marinas, né? Que são aqueles locais ali onde você estaciona, de certo modo, os barcos, ali onde você guarda os barcos. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre cada um deles, né? Quando a gente fala das casas manufaturadas, elas são ali o carro-chefe, na verdade, desses REITs, e é onde foi a gênese dele, onde eles começaram, né? E quais as principais vantagens dessas casas manufaturadas? Porque elas acabam tendo um aluguel mais baixo, né? E elas acabam sendo bem mais acessível para aquela população que tem uma renda um pouco menor. Vale lembrar que essas casas manufaturadas, anualmente se estima ali que somente 1% da população que habita essas casas, elas resolvem trocar, ou seja, resolvem ali pegar sua casa e se mudar ou vender ela. Então a gente vê que a taxa ali de permanência de quem está habitando essas casas manufaturadas dentro do REIT, ela é muito alta, gira ali em torno de 99%. Outro ponto importante é o tempo em que as pessoas permanecem ali. Vale lembrar que apesar desses REITs praticarem um modelo de contrato onde o vencimento em via geral é anual, ou seja, ano a ano você precisa renovar o contrato ali de locação do terreno, é comum, inclusive, que as pessoas permaneçam um tempo muito superior a esse um ano, né? A média hoje é que os habitantes desses Sun Communities permaneçam ali em torno de 11 anos. Quando a gente pensa em REITs residenciais, não é tão comum um prazo tão prolongado. Isso se deve a vários fatores. Primeiro deles, que a população que habita ali as comunidades ali de casas manufaturadas, elas acabam tendo uma idade um pouco mais elevada. Inclusive eu comento ali, né, com várias pessoas que os REITs eles buscam ali abarcar as diversas faixas etárias das pessoas.
os apartamentos para aquela população ali que está recém-chegada no mercado de trabalho, as single families têm um foco maior naquelas famílias que estão tendo ali seus primeiros filhos, e as casas manufaturadas, uma população um pouco mais idade. A média dos habitantes das Sun Communities gira ali em torno de 55 anos, então a gente vê que não é para aquela população mais jovem. Outro ponto, né, é o preço ali das casas, né, para se vender. Então, enquanto as comunidades ali de Sun Communities, que são as casas manufaturadas, a média de preço das casas gira em torno de 87 mil dólares, uma single family gira ali em torno de 308 a 360 mil dólares, dependendo da casa. Então, o primeiro ponto é esse. E o que mostra mais ou menos o que você vê aqui na imagem é que para uma pessoa média nos Estados Unidos comprar uma casa manufaturada, levaria em torno de 2 anos da renda média, enquanto uma casa single family, né, que são aquelas casas de bairros americanos que nós estamos acostumados a ver em filme, levaria em torno de mais de 7 anos. Né? Então, mostrando que é muito mais acessível às casas manufaturadas do que uma casa de single family. E outro ponto relevante também é o aluguel, né? Já que para você alugar uma single family, dependendo do bairro, o aluguel pode girar ali entre 2 a 3 mil dólares, enquanto nas manufactured housing, esses aluguéis são bem mais baixos, né? Chegando ali em torno de 400 a 800 dólares, dependendo da localidade. Inclusive, é muito comum aqueles idosos que não têm uma renda passiva, né? Que não construíram um patrimônio, ou seja, uma renda passiva em dólar, que eles optem pelas manufactured housing no momento da sua aposentadoria, em detrimento ali da senior housing, que seriam ali aqueles REITs de healthcare. Isso em grande parte devido aos preços, né? Já mostrei aqui em diversos vídeos que as senior houses elas têm um preço ali de aluguel, né, para a pessoa habitar ali, um pouco mais elevado, chegando ali de 1.700 a 2.400 dólares, o que é acima da aposentadoria média ali do americano. Outro segmento aqui que esses REITs atuam, né, que é o segmento dos campos de trailer. O campo de trailer, ele já acaba ali tendo, o REIT não acaba captando ali aquela venda, né, do trailer em si, como ele pode fazer ali com as casas manufaturadas. Mas os campos de trailers acabam oferecendo um reajuste de aluguel muito robusto para esses REITs. Vale lembrar que o campo de trailer é como se ele tivesse duas modalidades ali de aluguel. Você pode simplesmente ser um associado, por exemplo, de Sun Communities, e aí você viaja pelo país, pelos Estados Unidos, com seu trailer, com seu ônibus, com seu veículo ali, e pode ficar nos diversos campos de trailer. E existe uma taxa ali quase que de associado. Existe aquelas pessoas que estão viajando ali, que é o transeunte, né? Tá passando, resolve parar e fica ali naquele campo de trailer por um período. E aí, é o que eu comento, os reajustes dos aluguéis desses campos de trailer costumam ser muito robustos. Só para você ter uma ideia, enquanto os maiores reajustes de aluguéis do setor de apartamento foi naquela região ali do Arizona, que girou em torno de 24% a 30%, os campos de trailers, alguns deles conseguiram um reajuste em 2021 que chegaram a 185%, ou seja, quase triplicaram a receita ali em uma modalidade que, se a gente for parar para pensar, não tem um capex muito alto, né? Porque é simplesmente o terreno ali, você oferece algumas facilidades, como um banheiro, como energia elétrica, mas não tem todo aquele gasto que você tem, por exemplo, com um apartamento, né? Que tem elevador, porteiro e todo aquele sistema ali de manutenção. E quando a gente para pensar aqui, a gente vê que tanto os campos de trailer quanto os manufactured housing, o foco principal delas é uma população, não é aquela população classe A, de renda alta. É a população ali que já tem uma idade um pouco mais avançada e que geralmente não tem uma renda familiar tão elevada. Mas um segmento que esses REITs vêm se expandindo hoje, que tem conseguido trazer bastante retorno para eles, é o segmento de marinas. E a gente tem que lembrar que marinas geralmente é uma população que tem um salário um pouco maior, né? Até porque para você ter um barco não é barato. Então, esses REITs vêm hoje buscando captar essa parte da população e ali uma faixa salarial em que eles não atuavam tanto, mas que tem um poder aquisitivo muito alto e que, é lógico, novamente, tem oferecido um retorno grande para esses REITs. Mas vamos falar aqui agora, né? Entendemos aqui as três modalidades em que esses REITs atuam, principalmente Sun Communities. Vamos falar como que é a composição do portfólio de Sun Communities. Hoje, 52% do portfólio de Sun Communities continua sendo ainda das casas manufaturadas, até porque esse é a origem do REIT, né? E a gente tem ali
30% da receita oriunda daqueles campos de trailers, enquanto cerca de 18%, na verdade, vem ali das marinas. Então a gente vê que as marinas elas vêm ganhando um espaço muito grande aqui dentro da receita desse REIT. Inclusive, foi a maior fonte de aquisições no ano de 2019 e 2020, as marinas que eles adquiriram ali, principalmente na região da Flórida. E o portfólio de Sun Communities ele é muito bem distribuído pelos Estados Unidos, mas na imagem fica claro aqui que a maior distribuição dele ocorre ali naquela região do Sun Belt, que é o Cinturão do Sol, né? Que são aqueles estados ali que a gente conhece ali, que é aquela região da Califórnia, Flórida, Texas, que é uma região ali que geralmente quem está na fase de aposentadoria costuma procurar, né? Mas ele não tem posição só nesses estados, a gente vê aí que ele também tem posição tanto no Canadá, no estado de Ontário, Porto Rico, né? Hoje o portfólio dele é de 252 casas manufaturadas, 148 resorts, né, de campos de trailer, né? 33 dessas comunidades são híbridas, né? Ou seja, tanto campo de trailer quanto casas manufaturadas, e 120 marinas. Então é um REIT bem diversificado ali, também na composição do seu portfólio e origem da receita. E uma coisa que a gente sempre olha para um REIT, que além da capacidade dele poder crescer, né, comprando, adquirindo novos imóveis, é importante a gente olhar o reajuste, né? Você, por exemplo, se você for comprar um apartamento hoje, ou qualquer tipo de imóvel para alugar, é importante você ver se aquela população ali, se aquele inquilino seu, ele vai conseguir manter uns reajustes que de repente você quer colocar no contrato. E é lógico, quanto maior o reajuste, melhor para você que é o locatário, né? Porque isso vai te garantir ali um retorno acima da inflação. E quando a gente olha aqui para esses REITs de casas manufaturadas, como eu comentei, eles conseguem entregar um reajuste de aluguel superior à média dos outros REITs. Enquanto o Sun Communities entregou aí mais de 5% de crescimento, né, ou seja, reajuste dos aluguéis ao longo dos anos, a gente vê que os REITs de multifamily, ou seja, aqueles REITs de apartamento, entregaram uma média de 2,4%, enquanto a média da indústria dos REITs entregou 2,5%, ou seja, os REITs de casa manufaturada, eles acabam entregando ali um reajuste de aluguel 2 vezes maior do que a média do setor de REITs. E é importante, né? Como eu falei, além desse reajuste desses aluguéis, é importante que o REIT cresça, né? Desde 2020, ali, o começo da pandemia, o REIT investiu mais de 4 bilhões em aquisição de novas propriedades, em mais de 166 comunidades. E desde 2010, ele multiplicou a sua quantidade de ativos por mais de 4 vezes. Então, é um REIT que entregou retorno ali quando a gente pensa no crescimento dele. Mas esse crescimento, ele precisa retornar para o REIT de alguma forma, né? E um dos pontos que eu sempre comento aqui, e da nossa estratégia de investimento, é olhar para a segurança do ativo. E um dos pontos que traz insegurança quando a gente investe em REIT é a sua dívida. E quando a gente observa aqui em Sun Communities, é nítido ver que a sua dívida EBITDA ela vem se reduzindo ao longo do tempo, né? É lógico, em 2020, por diversos fatores, principalmente inadimplência, o EBITDA dele acabou sofrendo, subiu um pouco, mas ao longo dos anos, é claro ver que o dívida EBITDA dele vem caindo. E isso é um ponto importante porque isso diminui o risco ali do investidor, né? Porque, como eu sempre comento, eu nunca vi um REIT à falência se não fosse devido à dívida. E o que esse REIT entregou, né? A gente vê que ele entregou na cotação mais de 680% nos últimos 10 anos. Um retorno muito superior ao VNQ, que retornou em torno de 200%. Isso demonstra que ele é um dos REITs ali que para quem decidiu investir ali no começo da década passada, acabou superando muito ali a expectativa, tanto do mercado de REITs quanto do mercado do S&P 500. Mas, novamente, quando a gente fala em retorno dos REITs, ele vem tanto através da valorização da cotação, quanto através dos dividendos, né? E como é o crescimento do dividendo de Sun Communities nos últimos anos? Nos últimos 10 anos, o seu dividendo cresceu mais de 31%. Isso pode até não parecer robusto, né? Quando a gente olha ali para determinados outros REITs, como Innovative Industrial Properties. Eu já fiz uma série aqui mostrando os campeões de crescimento de dividendo, mas no gráfico que você está vendo, é nítido ver como que ele acelerou o crescimento dos seus dividendos de 2018 para cá. E é lógico, isso demonstra que o crescimento de dividendo ele acompanha o crescimento da cotação. Só que você não vai ver isso no yield. E é exatamente isso que você está vendo aqui agora. O yield dele vem caindo ao longo do tempo. Por que o yield dele cai? Porque o yield ele é uma métrica relacionada com a cotação. Ainda que o dividendo suba, se a cotação sobe, se eleva muito, é natural que esse dividend yield ele acaba caindo ali ao longo do tempo.
Por isso que o investidor ele tem sempre que observar ali o retorno que o REIT vai te dar, que não necessariamente vai ser somente através do dividendo, mas no caso de Sun Communities, ele é um REIT que entregou muito retorno para o investidor através da valorização das suas ações. E é um REIT bem interessante, como eu falei, ele foca num mercado específico, numa faixa etária específica e numa faixa de renda também específica, mas que vem se diversificando e crescendo muito nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado desse REIT aqui. Falei hoje sobre Sun Communities. Se você gostou, clique, compartilhe aqui, se inscreva no nosso canal. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá.